Nós recebemos com alegria aqui para conversar conosco hoje a irmã escalabriniana Maria Leles. Ela vai falar um pouquinho, né, da vocação dela e vai mostrar para nós uma missão bonita. Essa missão que tem muitos anos de história e que vai ganhar mais um santo para continuar intercedendo, para que continue sempre fecunda nos passos do Redentor. Não é isso, irmã? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Padre Lucas. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Realmente, nós estamos num ano muito especial, Padre Lucas. Estamos no ano escalabriniano, havíamos programado como família escalabriniana. Por que digo família escalabriniana? Porque Beato João Batista Scalabrini, quando bispo de Piacenza, ele fundou 2 grupos que estamos espalhados pelo mundo inteiro, que são os padres missionários de São Carlos Borromeu Scalabrinianos. Depois da morte de Scalabrini, adotamos o sobrenome dele. E as irmãs missionárias de São Carlos Borromeu Scalabrinianas. E temos também como um grupo agregado às 2 congregações, ou melhor, que partilham o carisma das 2 congregações, nós temos as missionárias seculares scalabrinianas. Elas não foram fundadas por Scalabrini, mas compartem da espiritualidade scalabriniana, e dentro da espiritualidade scalabriniana tem a parte mais espiritual e tem a parte prática, que é o trabalho com os migrantes, que compartimos os 3 grupos. Então, somos uma família. E a esses 3 grupos estão vinculados os leigos missionários scalabrinianos também, que é a 4ª família. Que beleza, tá vendo? A gente não trabalha sozinho, né, irmã? Não tem como. Não. O reino de Deus acontece a partir de muitas mãos e de muitos corações, né? Exatamente. Então, nós tínhamos programado o ano escalabriniano para comemorar os 125 anos da beatificação de Dom João Batista Scalabrini, Beato Scalabrini. Mas depois o Papa resolveu canonizar Scalabrini. Fala um pouquinho quem foi São João Batista Scalabrini. Eu estou falando de São João já. Pois o é, João padre. Batista Scalabrini. João Batista Scalabrini foi um jovem, ele nasceu em Fino Mornasco, na Itália, e depois foi nomeado aos 37 anos, jovenzinho, né? Na época ele foi nomeado bispo de Piacenza. E ali ele trabalhou 29 anos como bispo, né? Durante esses 29 anos, Dom João Batista Scalabrini, ele era muito empenhado, né? Primeiro ele foi reitor do Seminário Menor de Como, que está parte de Fino Mornasco, da mesma diocese. E depois ele foi, depois de nomeado bispo, desde ali ele já priorizava a catequese. Mas, nomeado bispo de Piacenza, ele trabalhava muito em favor da catequese, organizou muito bem a catequese. Por quê? Ele acreditava, e também nós acreditamos, né, que a catequese é a base da construção do edifício do ser humano para ser seguidor de Jesus Cristo, não? Então, João Batista Scalabrini, como bispo de Piacenza, tinha essa prioridade, a catequese. E por isso ele foi nomeado por Pio IX como o apóstolo da catequese. Olha que legal. Então, ele já tinha essa denominação, esse sobrenome, né? Apóstolo da catequese. E depois, na época da beatificação, João Paulo II o chamou de pai dos migrantes, por causa da sua grande preocupação. Porque além das duas congregações para trabalhar com migrantes, pela preocupação da imigração italiana ao Brasil, aos Estados Unidos, Argentina e outros países da América do Sul e América do Norte, ele também fundou a Sociedade São Rafael, que era uma sociedade de leigos que acompanhava também os migrantes. É por isso que ele se torna padroeiro dos migrantes, então, irmão? É por isso, por todo esse trabalho que ele fez dentro e fora da igreja, em benefício aos migrantes, que
João Paulo II, na sua beatificação, o nomina como pai dos migrantes, pela sua preocupação com a migração no mundo. Eu acho que isso merece uma atenção, assim, no sentido de perceber que a evangelização, né, irmã, ela acontece não só numa questão de espiritualidade, mas a encarnação dessa espiritualidade, né? Exato. Essa questão social de se preocupar com o ser humano que sai da sua terra e precisa se readaptar, precisa se reinventar. Então, eu acho que o João Batista Scalabrini, ele tem esse mérito, né, de dar atenção com esse olhar carinhoso para aqueles que estão despatriados, vamos dizer assim. Exato. Scalabrini tinha muito essa preocupação. Ele dizia que nós devemos atender o ser humano como todo. Ele falava muito da questão social, atender na área social, atender na área religiosa, ajudar o migrante a manter a fé, a manter a esperança. Por quê? É isso que o migrante, ele já é uma pessoa de muita esperança. Migrante, em geral, dá uma lição de vida para a gente nessa questão. Né, da sua segurança. O migrante tem uma resiliência e uma esperança fundada, eu não sei, lá em Deus mesmo. Só Deus para dar tanta esperança para os migrantes. E ele dizia que nós devemos acompanhar o migrante nessa questão religiosa, na questão social, na questão da adaptação. E ele pensava, naquela época, um jovem bispo pensava até na questão jurídica e nas leis. Na primeira lei sobre imigração da Itália, os senadores mandaram para Dom João Batista Scalabrini, que ele já era conhecido como uma pessoa muito preocupada e conhecedora profunda da migração, eles mandaram para ele o primeiro esboço da lei de imigração da Itália, e ele foi que fez os aportes e as correções naquela época. Hoje a gente fala, mas nós precisamos intervir também, ajudar a elaborar as leis, porque nós somos aqueles que conhecemos esse espaço. Na experiência, né? Pois é, e ele naquela época já pensava isso. E pensava na parte econômica também. Perto da igreja onde está o corpo de Scalabrini, em Piacenza, tem uma cooperativa. Hoje é um banco. Naquela época, foi uma cooperativa fundada com a intervenção de Scalabrini para receber o dinheiro que os migrantes enviavam, para que esse dinheiro não fosse desviado, para que chegasse direitinho para as famílias. Então, ele preocupava com o ser humano em toda a sua globalidade. É interessante, né, mãe? Essa força pastoral, social, que o Dom João Batista Scalabrini, então, conseguia desenvolver. E a senhora acha que tem um pouco a ver com isso, a questão do Papa antecipar um pouco as coisas para ele, né? Porque normalmente existe um processo, né, para o beato se tornar um santo. E encurtou o caminho, ele migrou rapidinho, não foi? Foi, migrou rapidinho, sim. Estávamos no ano scalabriniano e o Papa, então, convoca o consistório e propõe, né, consultando o cardeal, ele propõe que Scalabrini seja canonizado. E também vai ser canonizado um seguidor de Dom Bosco que migrou para a Argentina, era um leigo casado, migrou para a Argentina com sua família, e ele também será canonizado. Um migrante, o pai dos migrantes e um migrante bem vão simbólico, ser... né? Então, eu penso que grande parte é por isso, porque o Papa, ele pegou para si mesmo a responsabilidade de coordenar a equipe dentro da igreja, que trabalha a questão migratória, refúgio e imigração, é com ele diretamente. Ele tem seus 2 assessores lá, mas é ele que coordena essa equipe. E ele também é filho de migrante. Ele é parte dessa migração italiana que foi para a Argentina. Sim. E foi na época de Scalabrini, foi naquele contexto, não? Que eles, Dom Bosco e ele, são contemporâneos. Scalabrini e Dom Bosco são contemporâneos e se ajudavam, de certa forma, não?
E esse seguidor de Dom Bosco também, que compartilha o carisma de Dom Bosco, vai ser canonizado também. Bem do jeito do Papa Francisco, Bem do jeito do Papa surpresa, Francisco. Essa coisa, esse olhar carinhoso para coisas simples que são importantes, né, irmã? Exato. E como que vocês estão assim se organizando? Porque não existe uma data ainda, né? Não existe. E como que está sendo a organização de vocês, né? A congregação feminina, masculina, vocês estão trabalhando junto? Sim. Vai ter algum evento especial que todos possam participar? Tem algo assim que já está planejado que a senhora pode contar para a gente? Sim. Que a gente pode se envolver também, aqueles que, pô, esse negócio aí é interessante, né? De repente tem gente despertando alguma coisinha ali no coração, né, irmã? Sim. Quem sabe aí futuros missionários e missionárias escalabrinianos, né? Conta pra gente um pouquinho como que está essa organização, como que pode fazer para participar um pouco mais de perto, se existe essa possibilidade ou não. Sim, existe. Nas paróquias onde as irmãs e os sacerdotes escalabrinianos e as missionárias seculares leigas e os leigos escalabrinianos estamos participando, em todas as paróquias está havendo eventos, não celebrações, muitos eventos, não nessa parte, estudos. Como congregações, estamos aprofundando os estudos sobre Scalabrini, vendo outras facetas de Scalabrini. Como irmãs escalabrinianas, estamos fazendo os encontros regionais das irmãs para aprofundar a espiritualidade scalabriniana e vendo uma outra faceta de Scalabrini que estava um pouco esquecida na nossa espiritualidade. Mas, como eventos assim grandes ao público, no dia 6 de novembro, nós temos uma grande romaria ao Santuário Nacional de Aparecida. Nós vamos estar participando da missa das 8 da manhã, é um domingo, das 8 da manhã, aqui no Santuário Nacional de Aparecida, e você está convidada a estar conosco, tanto presencialmente como através da TV Aparecida, da Rádio Aparecida, e também em Caravaggio, no Santuário de Caravaggio. Tem uma grande romaria de toda aquela região para participar da missa em Caravaggio. E por que nós escolhemos os dois santuários marianos? Os dois que estão nas regiões onde nós estamos mais em número maior, né? Tanto os sacerdotes como as irmãs e as missionárias seculares e leigos escalabrinianos. Porque Scalabrini era um grande devoto de Nossa Senhora. Uma coisa muito importante na vida de Scalabrini eram as 3 devoções dele. Devoção à Nossa Senhora, à cruz e à Eucaristia. Ele, no quarto dele, da casa dele, ele fez uma janelinha de forma que ele visse o sacrário lá na igreja. Olha só. Para o tempo inteiro estar em adoração ao Santíssimo. E também as joias que ele herdou da mãe dele, ele deu para Nossa Senhora para fazer a coroa de Nossa Senhora. Olha que legal, bem significativo, né? Sim. Ô, irmã, agora a questão pastoral de vocês é bastante ampla, né? Sim. E vocês trabalham com migrantes e, por isso mesmo, se fazem migrantes também, né? Exato. E, além desse pastoral, da migração, né? Diretamente com aqueles que são migrantes, vocês têm outras atividades? Nós temos. Claro, tudo que nós fazemos é missão em função do migrante. Tudo é pensado para benefício dos migrantes. Nós temos o trabalho nas escolas. Inicialmente, na época da migração italiana, todas as escolas eram pensadas para atender aos migrantes. Depois, essas escolas, a migração foi cessando nos lugares onde nós tínhamos as escolas e acabamos atendendo outros públicos. Não? Nós temos a Rede ESE, é uma rede das escolas escalabrinianas que estão em todo o Brasil, né, praticamente. Nós temos também o trabalho na área de saúde, que é para atender aos migrantes, de modo prioritário aos migrantes. Nós temos no Rio Grande do Sul o Hospital Mãe de Deus, temos em Capão da Canoa o hospital ali do litoral e temos em Torres, no litoral do Rio Grande do Sul. E também trabalhamos num hospital em Monte Alto. Monte Alto, aqui no interior de São Paulo, que foi um hospital
que foi fundado com a ajuda da Madre Assunta, que é cofundadora da nossa congregação e que nós estamos lá até hoje. Então, nós temos todo o trabalho dentro das escolas, da rede ESE, da rede de saúde Mãe de Deus, e também nas áreas pastorais, não o trabalho direto com o migrante. Mas todo esse emaranhado de coisas que nós temos, toda essa gama de serviços que nós temos, é em função do migrante. Por exemplo, também buscamos empregar nas escolas, nos hospitais, ali contratar migrantes e dar uma atenção de qualidade. Por exemplo, as nossas escolas têm como fundamento transmitir valores. Não só conhecimento, mas por trás dos conhecimentos, colocar valores na vida das pessoas. Isso é importante, porque essas crianças é que vão construir a sociedade. Essas crianças que estão nas nossas escolas hoje, elas precisam ser pessoas equilibradas, ajudamos a que trabalhem os afetos, os sentimentos, as emoções, para que elas interiorizem valores, para que essas pessoas sejam aqueles que amanhã são eles que vão ser os nossos legisladores, são eles que vão estar trabalhando na sociedade. E nos hospitais, tornar esses hospitais ter uma atenção muito mais humanizada. Não só tratar da doença, mas tratar da pessoa e de sua família. E no trabalho pastoral é fazer todo esse trabalho que Scalabrini sonhava. Atender a pessoa em toda a sua globalidade, em todas as suas necessidades vitais. Ser humano integral, né? O ser humano integral. Espiritualmente, socialmente integrá-lo, economicamente ajudá-lo a ser independente, para manter a sua própria família, sem precisar estar dependendo de instituições que o ajude, que ele possa trabalhar e manter a sua própria família, para dar-lhe independência também. E espiritualmente não se fala, né? Que beleza, viu, irmã? Olha, espiritualidade riquíssima. Acho que a gente teria muito para falar ainda, né? Pois é, a gente chama outras que queiram vir, né? É isso que eu ia dizer para a senhora. Ó, muita gente está escutando aí, de repente, é bom saber, é uma congregação feminina e masculina. Então, se você é jovem, rapaz, moça, quiser entrar em contato com vocês, como é que faz, irmã? Olha, temos um e-mail para as vocacionadas e vocacionadas, que é juventudes, juventudes@gmail.com, mas podem entrar também na nossa página, que é scalabrinianas.org.br. E aqueles que querem colaborar na missão também, como voluntários, que querem aportar de alguma forma na missão, podem entrar na nossa página. Aí tem um espacinho também para você. Todo aquele e aquela que puder nos acompanhar, que nos siga também com suas orações, que nos ajudem com suas orações. E que queira envolver-se nessa missão, está convidado. Há espaço para todos e todas neste grande reino de Deus que nós precisamos construir no dia a dia e principalmente em favor dos migrantes e refugiados. Amém. Obrigado, irmã, por essa partilha riquíssima aqui entre nós. Desejamos que vocês possam celebrar bem e vamos celebrar juntos, né? Lembrando, então, que dia 6 de novembro, às 8 horas da manhã, você é convidado a participar ou aí pela TV Aparecida, né, da sua casa, ou estando aqui presente, né? A irmã já convidou dessa missa, então, para celebrar a vida dos migrantes, São João Batista Scalabrini já, né? Tá bom, muito obrigado, viu, irmã? Obrigada a você, sempre. Padre Lucas. Deus abençoe muito a missão de vocês. Obrigada. E João Batista Scalabrini continue iluminando aí, para que vocês se fortaleçam sempre nessa missão bonita aí na vida da igreja, na vida do mundo.